Para te repercutir o andamento desse acordo, eu converso agora com José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores. Pimenta, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Prazer é meu, Vitor. Muito obrigado. Obrigado a você. Pimenta, queria começar pela pergunta mais óbvia. Estamos em algum tipo de risco elevado da consolidação desse acordo depois de mais de 20 anos de discussão, quase 30 anos de discussão, não sair do papel no próximo dia 20, como desejava o presidente Lula? É interessante notar, Vitor, a dinâmica como um todo, né? A gente vem de discussões aí de mais de 2 décadas e parece que a gente realmente chega num ponto crucial, né, para a assinatura desse acordo, onde você tem detalhes a serem, de alguma forma, encaminhados. Esses detalhes, obviamente, que são frutos de lobby, são frutos de negociações entre os países, de uma pressão muito forte da França. E aí, por que eu falei da dinâmica? Porque há vários países que querem um acordo, a grande maioria quer o acordo, estou falando de União Europeia, tá? Porque sabe que no mundo que a gente vive hoje, em termos de um protecionismo exacerbado, que os Estados Unidos têm feito e puxado a fila desse protecionismo global, desse recrudescimento ainda mais, dessa velocidade com que esse protecionismo tem sido implementado, a Europa se vê ameaçada, tanto em relação ao acesso a mercados quanto à proteção do seu próprio mercado. Então, o Mercosul-União Europeia, o acordo Mercosul-União Europeia, que sempre andou ali posições divididas, ganhou mais notoriedade nesses últimos anos, sobretudo nesse último ano, né? A União Europeia tem feito acordos com vários países. Então, isso que foi o que mudou, de fato, em relação ao jogo Mercosul-União Europeia em termos de negociação. E aí, obviamente, você tem os lobbies, você tem as pressões, né, democráticas de interesse, obviamente, que entram em cena. Os produtores, sobretudo franceses, têm um poder muito forte em relação à dinâmica econômica regional e à dinâmica econômica nacional na França. A França é um país vocal e muito vocal no acordo, mas, de novo, trata-se de negociações agora pontuais, né? Então, o que você tem, de fato, é uma possibilidade de uma negociação rápida no Conselho para tentar delimitar um texto, onde você tem um texto do Parlamento que é muito rígido, um texto da Comissão que era menos rígido, né? A ver como essas negociações vão se dar entre amanhã e depois. E aí, no caso, que foi até falado pelo Américo, né, da negociação ampla do Conselho, você tem a Itália como um ponto importante para entender para que lado vai. A gente tinha a informação que a Itália seria até mais favorável ao acordo, porque também tem vários investimentos no Brasil, na América Latina como um todo, mas já faz um tempo. Então, são duas dinâmicas que eu diria agora mais pontuais para que o acordo, de fato, possa ser assinado no dia 20, Vitor. Pois é, né, Pimenta? Ainda é uma incógnita se a Itália vai reverberar essa pressão e essa resistência oriunda principalmente dos agricultores franceses, né, como você trouxe, que tem inclusive esse poder de articulação e até mesmo de pressão junto ao governo de Emmanuel Macron muito presentes. E dado esse cenário, dada essa, na verdade, essa mudança das dinâmicas também, né? Você mencionou o Conselho Europeu, as diferenças relacionadas às discussões que tangem ao Parlamento Europeu. Pensando nessa possibilidade, inclusive, Pimenta, da suspensão dos benefícios, né, de alíquotas referentes a produtos enviados do Mercosul para a Europa, caso chegue-se à conclusão no futuro de que elas estão sendo nocivas para alguma produção local na Europa, esses ditames, essa regra, ela pode inviabilizar de fato a consolidação dessas discussões? Você tocou num ponto importante, que é o caso das salvaguardas, né? O conceito de salvaguarda, o instrumento jurídico de salvaguarda em comércio internacional, ele já é utilizado em larga escala, globalmente, porque é um dos mecanismos que foram consolidados lá quando da criação da OMC, você tem um acordo de salvaguarda. Então, os países já utilizam salvaguardas, né? De novo, quando de alguma forma as importações atingem um certo patamar e vão causar dano. Esse é um ponto importante. Tem uma relação de nexo de causalidade entre as importações e o dano à indústria local.
mesmo com o aumento das importações, mas se for comprovado que esse aumento não cause dano, você não vai ter ali, de alguma forma, a possibilidade de implementação dessas salvaguardas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse caso, e tem pipocado essa discussão, para proteger ainda mais, de novo, né, a gente vive um recrudescimento do protecionismo em larga escala, em nível global, né, aumento de tarifas, aumento de instrumentos. Recentemente, inclusive, foi, fazendo um parênteses aqui, lançado um relatório da OCDE, onde em um ano você teve mais de quase 900 medidas restritivas do comércio internacional só no âmbito do G20. Isso foi recorde desde 2009. Então, de novo, dessa nova realidade, eu diria, mais rápida em termos de protecionismo global, você tem a utilização de salvaguardas em acordos comerciais. É o que a Europa está fazendo. E aí você tem razão quando você diz que, de alguma forma, o aumento, né, se for aprovado o texto do parlamento, né, o aumento aí em 5% em 3 anos do produto a ser importado, isso pode gerar algum tipo de investigação. Se for no caso do outro prerrogativa aprovada da comissão, são 10%, mas tudo para dizer o seguinte: o que isso vai gerar se efetivamente passar, em termos de salvaguarda? Mais celeridade, né, um rito processual mais célere na condução das investigações. Esse é o ponto principal aqui. Você não vai ter uma parada súbita das importações, né? Porque isso inviabilizaria o acordo como um todo. Mas você vai ter uma investigação mais rápida, um rito mais rápido, né? E, obviamente, uma análise onde essa celeridade pode, aí sim, colocar, impor algum tipo de punição ou restrição ao acordo agrícola, né, no seu capítulo agrícola. Então, acho que é importante salientar que não estamos falando de coisas novas aqui, mas sim de um ponto importante dentro do acordo. Aí sim é importante salientar, Vitor. Entender algumas particularidades, Pimenta, desses países que compõem a União Europeia para apoiá-lo ou rechaçar alguns pontos dessa consolidação do acordo entre os dois blocos econômicos, porque a gente vê, por exemplo, a Alemanha sendo bastante vocal acerca da intenção, né, de se chancelar essas discussões todas, assinar esse acordo até o final desse ano. A França já resistindo, evidentemente, meio a essa série de pressões, principalmente dos agricultores. Quais são exatamente essas diferenças do ponto de vista particular de cada uma dessas nações, acerca das suas produções agrícolas, das suas bases de pressão, dos seus grupos de pressão? De fato, eu queria entender exatamente por que, por exemplo, uma Alemanha, maior economia da Europa, se posiciona a favor, e a França, como esse grande foco de existência, evidentemente tem se posicionado contra. Interessante. Importante pontuar aqui o que está acontecendo hoje em nível de discussão interno na União Europeia, né? A União Europeia vem sendo criticada até mesmo internamente por conta ter ficado, que dizem os relatórios, analistas e tudo mais, até bancos, analistas de investimento. A União Europeia está atrás em alguns pontos tecnológicos, né, de indústria de última geração, quando comparada a Estados Unidos, a Ásia, entre outros países. Então, há uma discussão muito forte na União Europeia hoje, onde alocar os recursos em termos de subsídios, subsídios permitidos, né, consolidados pela OMC, políticas específicas de incentivos fiscais, políticas agrícolas, enfim, onde a gente aloca isso para tornar a União Europeia mais eficiente. Então, essa é uma discussão que está colocada hoje na União Europeia como um todo. E dentro disso você tem os países. Então, você tem lá uma Alemanha que é muito vocal em relação ao acordo. Por quê? Porque exporta itens de alta e média intensidade tecnológica para todo mundo, inclusive para o Brasil, né, para o Mercosul, mas sobretudo para o Brasil, que é o maior mercado. Né? Você tem uma Espanha que também tem um volume de estoque de investimento muito elevado aqui. Portugal, laços históricos. A própria França também presente maciçamente com multinacionais da indústria e de serviços aqui no Brasil. Né? Itália, então, nem se fala, setor automotivo, de autopeças, alimentício e por aí vai. Estou aqui falando para falar dos principais, né, dos maiores. Você tem outros países também que aumentaram a sua corrente de comércio com o Brasil nos últimos anos, isso é notório. E do outro lado, você tem vamos dizer assim, a pressão interna de produtores que sempre fizeram um lobby muito forte na União Europeia.
A União Europeia sempre foi muito protecionista em relação ao seu mercado agrícola, muito ciosa de proteger o seu produtor rural. Então, o que eles estão tendo em discussão lá hoje, em termos de discussão, é como equilibrar isso, de modo a se tornar mais competitiva e ter novas alçadas em termos de inserção no comércio internacional, porque estão precisando disso. De novo, estamos vivendo uma fase crítica do protecionismo global, né? E como, de alguma forma, eles não deixam, né, de dar a mão para o seu produtor rural. Então, esse é o ponto principal, essa economia política, né, da projeção de poder interna na União Europeia, essa é a questão. Dito isso, onde o Mercosul está, né, como se diz no popular, na fila do pão, né? O Mercosul e o Brasil principalmente, grandes estoques de investimento direto da União Europeia. Estamos falando de quase 400 bilhões, Vitor. Estamos falando também de uma corrente de comércio só com o Brasil de 80 bilhões de dólares. Isso é um volume muito elevado, são laços históricos, e você tem multinacionais que operam aqui e utilizam o Brasil como hub regional já há mais de 50, 60, 70 anos. Então há um interesse, hoje eu diria que há um interesse muito maior da União Europeia em aprovar o acordo, tanto que essa celeridade se deu sobretudo nos últimos meses, do que retroceder na assinatura do acordo, Vitor. Essa fila do pão é do pão francês, é da baguete italiana, seria de um pãozinho português? De onde seria esse pãozinho, José? Todos são muito bem-vindos, né? Não vamos criar polêmica, mas todos são muito bem-vindos. São excelentes. Pimenta, queria perguntar exatamente sobre essa dinâmica interna da economia europeia, porque a gente tem acompanhado uma mudança demográfica, né, no continente, uma mudança no mercado de trabalho, muitas vezes muito dependente também de imigrantes jovens como uma força motriz do trabalho, principalmente do setor de serviços, o comércio. Pensando exatamente nessa dinâmica, no envelhecimento da população europeia, a gente não teria exatamente, como você estava mencionando, né, uma atratividade maior para a Europa em pensar nesse acordo, principalmente desses produtos oriundos do nosso agronegócio aqui na América do Sul, exatamente por essa mudança de correlação e dessa revolução no mercado de trabalho, com uma dificuldade, inclusive, de acesso dos empregadores a empregados? Mas não tenha dúvida, tanto que você tem casos de multinacionais europeias que passaram a contratar em regime de home office, então a gente opera no setor privado, sabe disso, em diversas localidades, inclusive no Brasil, por conta da qualidade de mão de obra, quando a gente está falando de uma mão de obra mais específica, setor de inteligência artificial, TI, entre outras prestações de serviço. Então, não tenha dúvida. Mas ela faz isso, né, o continente como um todo, né, a área como um todo, a região como um todo, já faz isso há vários anos. E o tema imigração, né, imigração já é um tema, né, ali discutido em nível europeu, né, sobretudo na UE27, já há muitos anos. Você tem políticas próprias para isso, você tem direcionamentos para países específicos para isso, e você tem, como você mesmo disse, a necessidade de criar formas de atrair imigrantes, né, que ocupem diversos setores da economia, né, tanto de serviços de menor complexidade tecnológica como aqueles de alta complexidade tecnológica. Tudo para quê? Para movimentar o PIB, né? Quando você tem um crescimento demográfico, né, se fala muito do boom demográfico, né? Vários países viveram isso. Quando a gente olha para algumas taxas de crescimento demográfico na União Europeia, alguns países são muito baixas, né? A Itália é um caso típico, né? Mas, de novo, assim como eu falei da questão de proteção ao mercado agrícola, ao produtor rural, né, ao produtor agrícola, e também a dinamização da economia, você tem uma discussão muito forte em como abrir e como proceder em termos migratórios, né, na escala devida, né, no tempo devido e, obviamente, respeitando as particularidades de cada país, porque a gente está falando aqui, embora seja uma área como um todo, né, 27 países ali em algumas esferas, mas a gente está falando de particularidades específicas, né, e cada parlamento vai ter que aprovar o seu mandato para esse tipo de negociação e para tipo de medida também, Vitor. É bom a gente ligar lá para os produtores franceses, fazer uma intermediação junto a Emmanuel Macron, porque eu estou louco para acessar vinhos franceses, queijos franceses de qualidade, também um bom presunto de Parma da Itália. Eles têm que parar com essa resistência chata aí, vamos assinar logo esse acordo, pelo amor de Deus. Conversei com José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores. Pimenta, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, Vitor, pela ótima conversa, sempre à disposição, meu caro. Um abraço. Nós também, abração.